Fala galerinha, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje vamos estudar esse tema maravilhoso, trigonometria no triângulo retângulo. E olha só, preparei uma playlist especialmente para você com toda a teoria e muitos exercícios resolvidos. Você não pode perder nenhuma aula. Quer aprender esse assunto? Vem com o mestre! E aí galerinha, mais uma aulinha de trigonometria. Hoje vamos ver ângulos notáveis no triângulo retângulo. Essa tabelinha maravilhosa que vocês estão vendo com os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tabela de extrema importância para você memorizar, tranquilo? Detalhe, essa aqui é a aula 2. Se você perdeu a aula 1, não se preocupa, meu pequeno gafanhoto. Vou deixar no card que está aparecendo no canto superior de sua tela essa aula 1 para você acompanhar lá com toda tranquilidade do mundo, beleza? Agora vem comigo aqui, que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a memorizar essa tabelinha, tá? Vamos lá. Na realidade aqui eu vou trazer uma música, um funk aí, né? Créditos para Paulo Pereira do canal Equaciona, tá? A gente vai usar a música lá do canal dele para dar um up aí para você memorizar, beleza? Vou deixar aqui, ó, vou me preparar para mostrar essa música para vocês aqui, ó. Ó, preparei aqui no estilo. Solta a pancada de funk aqui, ó. Comigo. Vai. Vamos memorizar a música, depois eu boto ali os números, ó. O detalhe é o seguinte, ó. Vai. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Vem comigo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Ré. Você de casa canta comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Beleza? A música é essa. Agora a gente vai, ó, identificar os elementos aqui nessa tabela. Vou tirar o óculos aqui para ficar mais elegante, né? Agora sim. O óculos é só no momento funkeiro. Vê só como é que a gente vai fazer aqui, ó. Veja se a música vai te ajudar, ó. A música é a seguinte, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Tá aqui, todo mundo sobre 2. Raiz em cada um, ó. Beleza? Acabou-se, ó. 1, 2, 3, vai. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Vem comigo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Acabou-se. Aí você memoriza o seno e o cosseno. É claro que essa raiz no 1, ó, não precisa, porque raiz quadrada de 1 vai dar 1. Beleza? Raiz quadrada de 1 vai dar 1. Não precisa. Tranquilo? E agora eu vou soltar o pancadão para a gente trabalhar a tangente, tá? Se liga na pancada, vai. Vai. A tangente é diferente, ó. É assim, ó. Vai. A pancadinha. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Vou tirar aqui o óculos para a gente voltar lá e montar a tabelinha. Ficar legal. Vamos nós. Vê só a pancada, ó. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. 1. Amigo, essa música vai ficar em sua mente. Nunca mais você vai esquecer essa tabela, beleza? Agora sim, memorizou a tabelinha, já é meio caminho andado, beleza? Só que aí eu pergunto a você o seguinte. Já se perguntaram por que seno de 30 é meio? Por que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2? Por que a tangente de 60 é raiz de 3? E aí, depois de a gente memorizar essa tabela, eu vou mostrar a vocês por que esses valores aí, tá? Siga o mestre aqui, ó. Bem, pessoal, meu trabalho agora vai ser provar para vocês os valores de seno, cosseno e tangente
para 30, 45 e 60 graus, beleza? E aí, para a gente começar, eu deixei aqui um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Que tem 3 lados congruentes, ou seja, de mesma medida, e também tem 3 ângulos iguais aqui, ó, de 60 graus. E aí, como isso aqui é um triângulo equilátero, eu vou chamar isso aqui de L, aqui de L e aqui de L. Daí, para facilitar as continhas que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou determinar a altura desse triângulo em função de L, tá? A altura desse triângulo em função de L. E aí, para determinar essa altura aí, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Até porque esse triângulo que eu estou destacando aqui é um triângulo retângulo. Correto? Então, usando esse triângulo retângulo aqui que eu estou destacando, a gente vai encontrar o valor da altura em função de L. Quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo? L, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? H ao quadrado. Nesse caso, esse outro cateto aqui, ó, vai ser L sobre 2. Porque no triângulo equilátero, essa altura aqui é importantíssima porque divide a base em 2 lados iguais. Então, se o total é L, aqui é L sobre 2, beleza? Outra coisa que ela determina, deixa eu apagar aqui logo, é esse ângulo aqui, ó. A altura divide tanto o lado na metade como o ângulo, que vai ser 30 graus. Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. O quadrado da hipotenusa está aqui, a soma do quadrado dos catetos, h ao quadrado e L sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer continhas aqui, ó. L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Né? Continuando aqui ainda, é L ao quadrado. Esse cara que está positivo, eu vou passar para cá negativo, igual a h ao quadrado. Trazendo para cá, ó, h ao quadrado vai ser igual a 4 que multiplica L quadrado, 4L quadrado, menos esse L quadrado vai ficar 3L quadrado sobre 4. Daí, como está a potência, passo uma raiz quadrada. 3L quadrado sobre 4. Daí, encontro que a altura vai ser raiz quadrada de L quadrado L, raiz quadrada de 4, 2. E sobra raiz de 3, tá? Dessa forma, eu determinei esse H aí, que vai ser de extrema importância para a gente provar o seno, a tangente e o cosseno do ângulo de 30 e de 60 graus, beleza? Aí veja só, pessoal. Olhando ainda para esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? A gente vai usar ele aqui, ó, para utilizar as relações trigonométricas, tá? A gente vai utilizar esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou destacando. Beleza? Então, vamos nós, ó. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Olha só, pessoal. Olhando para 30 graus. Olhando para esse 30 graus aqui. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é quem, ó? É o L sobre 2, tá? Então, tá aqui. Cateto oposto é L sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é sempre L. Então, divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Daí, a gente acabou de provar que seno de 30 graus, cancelando esse L com esse L, sobra exatamente 1/2. Então, a gente provou que seno de 30 graus é exatamente 1/2. Beleza? Tá aqui, bem bonitinho. E, obviamente, a gente pode provar agora, usando essa mesma ideia, cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, meu pequeno gafanhoto, quem é o cateto adjacente a 30 graus? Ó, é o H. Só que esse H é quem? Tá aqui, ó, é L
raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L. Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ora, cancela L com L. Sobra 1 que multiplica raiz de 3. Raiz de 3. Deixa eu fazer assim, ó. Cosseno de 30 graus é igual a 1 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Provei para vocês que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E agora, vamos fazer a tangente. Tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Daí, pessoal, ó, cateto oposto é L sobre 2, cateto adjacente é L sobre 2 raiz de 3. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Daí, simplifica L com L, né? Simplifica esse 2 com esse 2. Vai sobrar apenas 1 sobre raiz de 3. Aí a gente racionaliza, multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Daí fica com exatamente o seguinte, ó. Tangente de 30 graus é igual a 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 dá 3. Tá aqui. Daí eu acabei de provar que tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Vou apagar aqui essa informação, porque eu já tenho, né? E como um passe de mágica, tudo desaparece e nos dá espaço para determinar seno de 60 graus, cosseno de 60 graus e tangente de 60 graus. No caso aqui do seno, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a 60 graus agora, ó, L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é L. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Daí vamos encontrar que seno de 60 graus, ó, cancela esse L com esse L, sobra raiz de 3 sobre 2. Beleza? Cosseno de 60 graus. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a 60 graus, esse carinha aqui, ó. L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Daí você encontra aqui cosseno de 60 graus. Cancela esse L com esse L, sobra meio. E por último, você faz a tangente. Tangente de 60 graus, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é L sobre 2. Divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Dessa forma, a tangente de 60 graus vai ser exatamente igual a... Cancela esse L com esse L, esse 2 com esse 2, sobra apenas raiz de 3. Está aprovado seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus, beleza? Está faltando apenas 45 graus. Então, segue o mestre. Bem, pessoal, para provar seno, cosseno e tangente de 45 graus, eu vou utilizar esse quadrado. Quadrado é um quadrilátero que possui 4 ângulos retos e possui 4 lados congruentes. Então, cada uma dessas medidas aqui são iguais, eu vou chamar de L, beleza? Daí eu vou traçar a diagonal desse quadrado, veja. Eu traçando a diagonal desse quadrado, eu estou formando aqui, ó, um triângulo retângulo. Beleza? Estou destacando esse triângulo retângulo aqui. Vou apagar aqui esse rabisco. E a diagonal, não sei quanto é que mede, eu vou chamar de D. Um detalhe importante, que no quadrado a diagonal corta o ângulo aqui em duas partes iguais, ou seja, esse ângulo é de 45 graus, esse outro também é de 45 graus.
E nesse triângulo retângulo aqui, ó, o D é justamente a hipotenusa. Então, usando o teorema de Pitágoras, vamos ter que o quadrado dessa hipotenusa aí, ó, que é D ao quadrado, é igual a L quadrado mais L quadrado. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, L quadrado mais L quadrado dá 2L quadrado. Como está a potência, passa uma raiz quadrada. Ora, raiz quadrada de L quadrado dá L e sobra a raiz de 2. Então, essa diagonal aqui, ó, é nada mais, nada menos que L raiz de 2. Por que eu determinei essa diagonal pelo teorema de Pitágoras? Que a gente vai usar agora, ó. Seno de 45 graus. Lembra? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a 45 graus, você pode escolher qualquer um aqui, né? Vou escolher esse carinha aqui. Cateto oposto vai ser L. Sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Cancela esse L com esse L. Sobra 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2. Daí vou encontrar que seno de 45 graus é 1 que multiplica raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Vamos agora para o cosseno de 45 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente é o que está ao lado, é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Veja que é a mesma continha que a gente vai fazer. 1 sobre raiz de 2. Você racionaliza. Daí você encontra que cosseno de 45 graus é raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E, por fim, tangente de 45 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, ó, é L. Cateto adjacente, ó, é L também. Dessa forma, L dividido por L vai dar 1. Então, tangente de 45 graus é 1. Então, de acordo com o que a gente provou, ó, vou só relembrar para vocês. Seno, cosseno e tangente. Quem são os ângulos? 30, 45, 60. Relembrando a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Não precisa colocar raiz em 1, beleza? E aí tá aí. A tangente é diferente. Fica assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. E é isso aí, pessoal. Vou finalizá-lo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas você não pode perder nossa próxima aula, que é uma aula de resolução de exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos colocar em prática tudo o que a gente aprendeu na aula 1 e na aula 2 desse assunto, beleza? E não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sininho das notificações e eu estou te esperando no próximo vídeo, beleza? Um beijo e até a próxima.